Fala, gente. Eu estava pensando aqui e conversando e vendo notícias. Há 15, 20 anos atrás, eu lembro que eu dava aula, né? De vez em quando me convidam, eu dou aulas na área de gestão e tal, e a gente conversa e rolam muitos bate-papos, né? Nessas aulas. E o que eu queria dizer era o seguinte: era impossível a gente falar em guerra. 15 anos atrás, 20 anos atrás. Ou seja, não é 3 gerações atrás, não. 15 anos atrás era impossível. A gente falava na guerra híbrida, no conhecimento, na guerra dessa inteligência artificial que surge aí para embaralhar novamente, mais uma vez, os seres humanos, mas nunca na guerra por uso da força brutal, bélica, bomba, foguete, morte. E um país em guerra é uma coisa horrorosa, né, gente? Não há nada. Só quem nunca viveu, né? Tem países aí que tem, por regra, vivem em guerra e só Deus sabe como é horroroso. Só quem viveu, na verdade, não é nem Deus, é quem viveu sabe como é horroroso um país em guerra. Nada funciona, serviços essenciais ficam suspensos, politicagem. País em guerra é uma coisa horrorosa. Por isso eu admiro muito os líderes mundiais que falam sempre na paz, né? Mesmo que seja hipócrita, ele está falando nisso. Isso me atrai. O que é que eu quero dizer com isso? É que a gente está vendo aí uma tensão mundial grave, né? Então, a gente está vendo aí uma tensão mundial muito grave acontecendo, inimaginável há pouquíssimo tempo atrás, mas hoje é absolutamente viável. Guerra mundial hoje é uma coisa falada por todos os líderes mundiais, por todas as tensões que há. Eu não vou entrar aqui diretamente na questão partidária política, se é de direita, se é de esquerda, todo mundo sabe minha posição quanto a isso. Mas o que era impossível, inimaginável, hoje é absolutamente possível e real. E eu recebi um vídeo, e esse é o motivo para este vídeo estar acontecendo, recebi um vídeo há pouco tempo atrás do meu querido amigo Manuel Henriques, que é historiador, que é professor de história, falando justamente dessas tensões que estão havendo no mundo, da possibilidade absolutamente real, sim. Quem exagera, está exagerando, né? Mas quem não exagera, quem está falando disso, quem está observando a situação geopolítica mundial, todas as crises e as tensões, sabe que isso é absolutamente real hoje, né? Então nós saímos de um ambiente, mais uma vez, em que o diálogo pode resolver. É por isso que eu admiro os líderes mundiais aí que falam sempre em diálogo, mesmo que seja mentira e hipocrisia, mas estão sempre falando nisso, é tão importante, né? Porque é como eu disse, um país em guerra é uma coisa horrorosa. E sobra para o pobre, né? O pobre sempre sofre mais. Um país em guerra é uma coisa horrorosa. Há quem diga aí, não, mas eles não matam civis assim não é desse jeito não, gente. País em guerra o cara simplesmente faz e fica por isso mesmo. E depois, para resolver, é um problema. Ainda mais países que assinaram tratados, como a grande maioria dos países democráticos, e o Brasil é signatário da maioria desses tratados, de acordo de paz, da não intervenção a assuntos externos, da solução pacífica dos conflitos, numa ordem internacional baseada no direito e não na violência, né? Tudo isso está sendo jogado meio que por água abaixo, a partir do momento que a gente vê essa ideia, essa sinalização, vamos dizer, da Rússia para retomar, né, pequenos países ali, que eles consideram que eles teriam direito e que perderam por algum motivo na Segunda Guerra. Enfim, eu não sei explicar bem isso, é como dizer, eu não vou a fundo porque eu sou no direito eu sou um rábula, na geopolítica, no entendimento histórico eu sou um leitor de orelha de livro, então eu não tenho essa posição abalizada. É por isso que o vídeo vai anunciar daqui a pouco uma live que a gente vai ter sobre isso. E aí o mundo preocupado com isso, a Europa não iria aceitar uma atitude dessa da Rússia. Então, diante dessa preocupação, o que há é que a França, por exemplo, esse vídeo demonstra, e aí eu fui pesquisar, pô, isso é verdade mesmo? Porque tem os alarmistas, né? Tem aquela turma que fica prevendo o apocalipse zumbi, e aí a gente entra mais no nosso assunto aqui do canal. A Europa não vai aceitar, vai reagir a isso, e alguns países já distribuem para a sua população manuais de como agir, de quais as atitudes a se tomar, de como se preparar para uma possível guerra. Isso, o vídeo que a gente viu foi relacionado à França, mas diz que não é só a França não. Primeiro, tem alguns países que têm isso já na educação formal,
né? Os alunos são orientados a como se preparar, como se comportar em situações de crise, em situações tensas, em situações de conflitos, da política, né? Porque os caras lá estão brigando e aí o povo é que paga, né? No fim das contas, o resultado da guerra é esse. Mas isso é absolutamente atual mesmo. Alguns países, França inclusive, que é um país importante, pequeno, mas importante, na Europa, já orienta sua população em como se comportar, como são os kits de sobrevivência que cada um precisa ter para situações de crise. Porque guerra é assim, guerra, o país está em guerra, daqui a pouco falta energia, pronto. Há uma suspensão da energia e o país fica no escuro por, sei lá, 12 dias, 15 dias, um mês, ou não sabe quanto tempo. É tudo uma grande incógnita, né? Você não sabe quando a bomba vai cair, né? Embora haja tratados, inclusive para as guerras. Veja só, o ser humano conseguiu assinar acordos, tratados dentro desses princípios, né? Que era a solução nossa do Barão do Rio Branco, né? Que pregava como líder aí das relações internacionais, pregava esses acordos. E acordos foram feitos e foram inclusive previstas situações de conflitos inevitáveis. Então, inclusive, os acordos pregam, firmam situações em que mesmo em situação de guerra, protocolos precisam ser mantidos, têm que ser cumpridos, mesmo em situação de guerra. Que seria essa história de não ataques a civis, essas coisas todas que acabam numa guerra. Isso é absolutamente, é até inocente imaginar que isso tem algum sentido numa situação de guerra, quando um quer só destruir o outro, só matar o outro, só acabar com o outro. E o motivo do vídeo é para dizer a vocês que a gente pretende fazer, eu aqui, e espero que, como isso mexe com o nosso assunto, que são esses kits de sobrevivência, essa é uma palavra meio fugaz, meio mal aplicada por nós, desses grupos que gostamos de canivetes, ferramentas, tal. Entendemos entendemos os 5 Cs da sobrevivência, as necessidades desses itens, mas os kits de sobrevivência, isso é uma frase, kit de sobrevivência é uma coisa absolutamente usual atualmente. E nessas cartilhas que alguns países já distribuem para suas populações, fala lá da manutenção em situação de crise com alimento, com água, com os 5 Cs, corte, combustão, container, essas ferramentas, né? Utilização dessas ferramentas em uma situação que pode ocorrer, que é uma situação de guerra. É muito interessante o assunto, porque eu gosto de história, mas como eu disse, não tenho profundamente. E aí vou trazer aqui para uma conversa sobre este assunto um historiador, que é o Manuel Henriques, que ele já aceitou, ficou só de dizer o horário a ele, como da sexta para o sábado tive uma certa dificuldade por alguns motivos pessoais. Eu não comuniquei ainda a ele, mas pode ser que seja, gente, hoje à noite, tá? Essa live pode acontecer hoje à noite, para a gente conversar sobre isso. Né? Não vamos aprofundar talvez muito. Vai ficar, isso pode entrar um pouco para as questões políticas, porque guerra sempre vai entrar nas questões políticas. Na verdade, o sentido, a deflagração, o anúncio de uma guerra e tal, ela vem porque há um desentendimento político, né? Ou há uma descompensação, ou um lado sente-se prejudicado e o outro não, um acha que tem direito a uma coisa e o outro não, e não consegue, infelizmente, por fragilidade, por burrice, por pouca inteligência do ser humano, não se consegue chegar a um entendimento. Olha, cede um pouco daqui, que eu cedo um pouco dali, e a gente encerra essa história e vamos viver a harmonia, né? Vamos negociar. Os países precisam vender os seus produtos, né? Cada país aí tem o seu forte. O Brasil produz muita coisa, carne, alimento. O Brasil tem alimento, né? O Brasil tem uma grande vantagem, o olho é voltado para cá. Todos os países do mundo têm um olho voltado para o Brasil, porque diferente da maioria dos países, o Brasil tem comida, tem alimento. Infelizmente ainda, embora eu acho que de algum modo isso tenha melhorado, mas ainda não há uma política da gente deixar essa produção mais aqui, né, exportar menos e deixar essa produção mais aqui para que o alimento caia de preço e as pessoas, pelo amor de Deus, em pleno 2025 aí, não é possível ter ainda uma pessoa passando fome. É inaceitável isso. E por mais que a gente veja e reduz o número, tá, uma redução, não é o suficiente, não há uma garantia. Então você não pode saber que você vai comer amanhã.
E depois da manhã? Sabe, essa incerteza para o ser humano é brutal. Nesse ponto, nós como animais racionais, dotados de inteligência, não é como o leão, né? Ele caça, ele está pensando hoje, ele enche a barriga, amanhã ele pensa na outra caça quando tiver fome de novo. O ser humano tem esse estranho hábito de acumular. Não é só a estabilidade, é acumular, para não entrar em instabilidade. É uma coisa bem humana isso, não dá para condenar essas coisas não. Todo mundo tem um pouco disso e tal. Então vamos falar sobre esse assunto, porque a partir do momento que entra na nossa seara, que eu considero que é essa seara do países alertando suas populações a se manterem informadas sobre como se comportar, até água, sabe? Tantos litros de água por pessoa por dia, tanto de comida, né, que são aquelas velhas comidas que a gente já conversa, enlatados, comidas com data de validade, faz um mal para a saúde danado, mas situação de guerra, meu amigo, pouco importa se faz um mal para a saúde quando a bomba pode estourar a qualquer momento. Então a gente vai fazer essa live hoje, sábado ou domingo, esse vídeo está entrando sábado logo cedo, ou domingo com o historiador realmente, e vai ouvir também os comentários de vocês, as nossas lives aqui, os comentários são abertos e todos os comentários, inclusive, são lidos na live, são demonstrados, aparecem inclusive na tela. A gente faz de uma forma lá no StreamYard que torna possível isso. E eu espero que seja uma boa conversa e que interesse a alguns, né? Tem o Vitor, o grande Vitor, um abraço, nunca mais falei com o Vitor, que é estudante de História. E tem o Henrique, que é historiador, professor de História, que vai trazer, então, vamos conversar sobre isso, como mexe, como eu disse, com a nossa alçada, com a questão dos kits de sobrevivência, não para alarmar, não, existe, isso é real, provavelmente hoje, com o que a gente tem hoje aí na nossa esfera política, hoje eu não acredito que o Brasil entrasse como aventureiro numa guerra pura e simplesmente, porque o discurso do Brasil hoje é outro, mas às vezes os países são empurrados para a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrou porque tinha que ir, não tinha mais como não ir. Tudo isso é muito sensível e gera polêmica também, e é bom que gere. É porque é muito fácil, às vezes você dá uma informação a alguém sobre uma situação, alguém simplesmente diz, olha, eu acho que não. E ele tem isso como verdade. Achar, todo mundo pode achar. Eu acho que isso que está me filmando não é uma câmera, é uma bicicleta. E, em tese eu tenho o direito a achar isso e posso até dizer aqui, porque isso que eu acho não vai prejudicar ninguém. No máximo vão me chamar de doido, o cara trata a câmera como uma bicicleta. Né? Mas não prejudica, claro que eu entendo que a partir do momento que você traz informações mentirosas que possam prejudicar outras pessoas, ou possam gerar problemas, isso sim é crime, é por isso que eu sou absolutamente a favor da fiscalização dos meios das redes sociais, né? É uma coisa absolutamente... Tem gente que diz, eu sou contra e pronto, não sabe, não leu nada, não leu um parágrafo sobre isso, não estudou, não sabe o que é isso, não sabe que Estados Unidos e outros países têm isso, que é a chamada regulamentação das redes sociais. Tem de forma muito superficial, mas, por exemplo, a Alemanha fez isso de forma rigorosa. Isso é responsabilidade, gente. A partir do momento que a gente tem direito de vir aqui falar com pessoas, precisa ter responsabilidade mesmo. Tá? Você pode se prontificar, por exemplo, a ser jornalista. Não é exigido diploma de formação para se exercer o jornalismo. Tanto que o William Bonner, o grande William Bonner da Rede Globo, não é jornalista. Não tem a formação de jornalismo, é formado em comunicação também, mas é publicidade. Né? E é o jornalista do Brasil, não é não? Então, a partir do momento que você tem esse acesso, tem esse direito, tem essa liberdade, vem as responsabilidades. Não dá para ter só liberdade. Porque aí vem uma pessoa que tem um meio de comunicação ou um canal como esse gigante e destrói a vida, mente sobre outros. E em todo canto tem um monte de alucinado aí que acredita. Sabe, tem gente até hoje, um médico, cara, esqueça a questão política, não é possível. Um médico me diz que para a Covid cloroquina resolve, não é possível. Não é possível isso. Deve ter gente aí dizendo, não é. Não é, porque tem estudos que dizem que até hoje a vacina... Mentira, quais são os estudos? Então vir dizer é muito fácil. Eu vi outro dia uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa séria, que era para ser séria, que foi presidente do Brasil, estou falando de Jair Bolsonaro, veio de novo agora, numa entrevista que ele deu aí, dizendo que até hoje está comprovado, não está comprovado que a vacina serve. Mentira! Não tem, estudo não há. Vi dizer é muito fácil. Diz onde é que está o estudo, bota uma referência na descrição do vídeo. Tudo, quer dizer, as pessoas dizem o que quer e fica por isso mesmo.
E não tem gente que dá dinheiro a pastor? Tem gente que dá dinheiro em igreja. Tem gente hoje, muita gente, que dá dinheiro em igreja. É por isso que eu não sou de igreja nenhuma, jamais daria um centavo. E dizem a mim que isso é bíblico. E eu fui olhar porque eu leio superficialmente a Bíblia. Tem mesmo lá, fala-se do dízimo, mas isso é tão distorcido que eu costumo responder para os meus amigos que defendem isso da seguinte forma, eu digo, não, então tudo bem. Se alguém botou isso na Bíblia, isso está na Bíblia, eu sei que de alguma forma está, porém não como é dito, não como é distorcido, essa pessoa que escreveu isso na Bíblia é um canalha. Porque primeiro Jesus Cristo não escreveu nada, né? Jesus Cristo não deixou uma palavra escrita, né? Ele não escreveu nada. O homem mais importante do mundo não deixou nada escrito. Foi tudo pela boca dos outros. Ou não? Ou estou falando bobagem? Ou a Bíblia foi escrita por Jesus Cristo? Né? Sabemos que não. Enfim, gente, para não entrar em mais polêmica, vamos deixar para entrar na live. Live, esses dias, sobre isso. Países da Europa já distribuem para suas populações cartilhas orientando como se comportar. Tem países, viu, gente, repito, que já tem isso na educação. Então os jovens já aprendem isso na própria educação. Estão muito mais preparados esses países, essas pessoas. E tem inclusive isso nas suas estruturas. Até por fenômenos naturais, por catástrofes naturais, como o Japão, por exemplo, tem prédios construídos para suportar terremoto. Né? Mas isso por quê? Porque lá é um problema. Imagine se o Brasil começasse a ter esse problema de terremoto. Toda engenharia, toda estrutura teria que ser readequada. Aí, meu amigo, seria o fim do mundo. Mas enfim, já falei de novo de política, não estou nem aí, falo mesmo, quando eu achar que devo. Respeito as pessoas, respeito a justiça, né? Decisão judicial, e no Brasil isso na política tá uma coisa. Aí a gente tem, pô, se a gente for reparar os últimos presidentes do Brasil, por exemplo, falando de política novamente, rapidamente para encerrar o vídeo, é um negócio assustador, né? Se a gente tiver por média a redemocratização para cá, eleito mesmo pelo povo, né? Porque nós tivemos Tancredo Neves, mas ali foi na redemocratização, que morreu, assumiu Sarney, mas ali não foi necessariamente o povo, foram seus representantes, foram os colégios eleitorais, foram os deputados e senadores que votaram e escolheram, né? Quando a gente, graças a Deus, acabava com a famigerada ditadura militar, né? Depois do golpe de 64. Então nós tivemos Sarney ali, Tancredo Sarney, pois Collor, esse sim o primeiro eleito pelo povo, botamos para fora, dentro da democracia. Depois foi quem? Depois, aí o Collor foi botado para fora, entrou o Itamar e foi o Fernando Henrique. Esse passou ali não no segundo mandato sem ficar desmoralizado, né? Aí depois tivemos o Lula, 2 mandatos seguidos, assim como o Fernando Henrique. Passou ali também algumas denúncias, mas passou também. Aí tivemos a Dilma, ou seja, nos 2 primeiros mandatos passaram. Aí tivemos a Dilma, derrubamos, tiramos, dentro da democracia. Aí tivemos o Bolsonaro, todas essas denúncias aí que a gente está vendo, que não há dúvida vai levar o Bolsonaro à cadeia por muitos anos, a não ser que ele fuja, vai se levar o Bolsonaro. Aí tivemos o ex, embora Lula tivesse passado lá sem grandes problemas, porque foi um grande governo, tinha um povo do lado dele todo, né? Que eu não gosto, acho que político não tem que ter esse cheque em branco, todo mundo, não, tem que ter oposição. É por isso que eu sou um democrata, democracia não se negocia. Mas depois foi preso. Então tivemos, o Temer depois que a Dilma caiu, foi preso também. Bolsonaro vai ser preso. Onde é que a gente vai parar? Dá a impressão também que tem alguma coisa errada com a gente, com o povo. Né? Não é possível, já que nossos deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais são representantes legítimos nossos. Queiramos ou não, não adianta fazer carinha feia não, é seu representante. E a democracia é horrorosa, salvo todos os outros regimes, ou seja, é o melhor regime entre os piores. Não é nada mais bem estruturado do que a democracia. Cada país desenhou mais ou menos a sua, nós desenhamos a nossa, imitando uma Constituição americana, norte-americana, que a gente tem essa mania. Estamos provando aí que não tem nada de que seguir norte-americano, e o Donald Trump está dando uma grande chance ao mundo, né? De repente, o que ele está fazendo? Ele poupou o Brasil agora, né? Acho que é isso, é olho nos alimentos, meu. Eu quero tomar. Aqui não tem, eu vou lá e tomo. Eu peço, não dão, eu vou lá e tomo. Lembrando aqui o grande Ariano Suassuna, que inclusive tem um texto dele ali na parede. Tá bom, gente? Então atenção para a live aí, vamos conversando e a gente vai fazer essa live com o historiador
para saber primeiro desses riscos reais, de quem está vivendo, conhece a geopolítica, lê sobre isso, estudou isso, como é que surgiram, porque tem muitas pessoas que dão simplesmente a opinião, tu sabe o que da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira e da Segunda, como foi que surgiu, o que deflagrou, né? Sabe o que disso, mas simplesmente opina. Ok, é livre a opinião, acho que vai ter, acho que não vai ter, não é questão de acho que vai ter, acho que não vai ter, existe uma tensão mundial que mostra que pode ter, e quem se antecipa se dá melhor, sempre, não é isso? Valeu? Então vamos falando, fique de olho aí. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Canivete amigo, estás no meu